período composto, o que é e como identificá-lo. O que eu posso garantir para você, querido pupilo sensual maravilhoso? Que terminando essa aula, ao término dessa aula, você vai entender finalmente o que é um período composto e como identificá-lo no momento de prova, tá? Então você vai bater o olho e você vai falar assim, isso aqui é um período simples, isso aqui é um período composto, beleza? E entender a diferença entre um período simples e um composto. Porque todo mundo fica falando, período composto, que é composto, que deve ser, mas ninguém pensa em estudar o que vem antes. Primeiro você entende o que é período simples, depois você entende o que é período composto, para ficar muito mais claro, beleza? Aprender a classificação do período composto, aprender quais são os tipos de período composto que nós temos em língua portuguesa, tá? Vai ter uma dica final ali que eu vou organizar uma parte da gramática para você, que talvez nesse momento esteja meio nebulosa, que você não entenda sobre o que eu estou falando. Eu vou dar uma dica ali no final dessa aula que vai organizar a gramática para você. E claro, nós teremos uma atividade final rapidinha para saber se você conseguiu entender ou não o nosso conteúdo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero começar tratando com você é o seguinte, tá? Eu vou deixar depois dessa aula linkadinha aqui na descrição do vídeo para você, mas é extremamente importante, eu vou colocar aqui como uma sugestão de estudos, como um pré-requisito, tá? Obviamente você vai assistir essa aula, você vai entender todo o conteúdo que eu acabo explicando, mas é interessante que você complemente os seus estudos assistindo a uma aula aqui do canal que chama Frase, Oração e Período, para que fique muito claro para você qual que é a diferença entre frase, oração e período. Porque quando nós trabalhamos com um período composto, nós estamos trabalhando dentro do campo da oração. E o que é o conceito de oração? Para ser oração, tem que ter o sentido completo e tem que ter o quê? Verbo. Então é extremamente importante que você entenda que toda vez que eu falo a palavra oração para você, é porque eu estou falando de algo com sentido e que tenha verbo na sua composição. É um enunciado que tem verbo, beleza? Tranquilo, gente? Beleza, então. Então, eu vou pedir para que você depois assista a essa aula, frase, oração e período, e complemente os seus estudos para que fique tudo completinho, bonitinho, tudo bem entendidinho por você, tá bom? Vamos lá! Para entender o que é período composto, é necessário compreender um conceito anterior. Porque não adianta eu começo a falar aqui para você, não, período composto, e pode pá, que não dá outra, que é isso, que é aquilo, que é isso daqui, que tem que ter os verbos e tal, se você não entende nem o que vem antes, que é o período simples. O que é um período simples? Nós temos dois tipos de períodos, né? Nós temos o período simples e o período composto. Período simples é aquele que é formado por uma oração com sentido completo. Uma oração com sentido completo. E o que eu falei para vocês? Para ser oração tem que ter verbo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos de período simples para vocês, beleza? Olha lá, eu acordei cedo hoje. Eu acordei cedo hoje. Por que eu posso garantir para você que isso daqui é um período simples? Eu vou pedir para você olhar e identificar quantos verbos eu tenho nesta oração. Quantos verbos eu tenho? Então, aqui, tenho aqui pronome, tem um verbo, tem o pronome, o advérbio, o negócio do advérbio, que eu não sei o quê. Tem um verbo só. Mais importante é isso daqui, ó. Acordei, que é o nosso verbo. Toda vez que você tem uma oração, um enunciado com apenas um verbo, isso é um período simples. Aqui embaixo, eu fui muito bem na prova. Eu fui muito bem na prova. Pronome, verbo, advérbio, advérbio, preposição, substantivo. Quantos verbos eu tenho aqui? Um só. Toda vez que eu tenho apenas um verbo, isso daqui é um período simples. Estávamos felizes naquela época. Estávamos felizes naquela época. Estávamos. Verbo estar aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu tenho apenas um verbo, isso daqui é considerado um período simples. Tá? Então, eu botei aqui, dica. Busque os verbos para confirmar. Busque a quantidade de verbo que tem naquele enunciado, que tem naquele período que você está analisando. Se tiver apenas um verbo, é aquilo que nós chamamos de período simples. Beleza até aqui? Então, se o período simples é aquele que tem um verbo, o composto é aquele que tem pelo menos
2 ou mais verbos. Tudo bem? Então vamos lá. Período composto é formado de 2 ou mais orações que estabelecem relação de sentido entre si. Então, toda vez que eu olho um enunciado que tem período composto, eu vou ter algumas orações, pelo menos 2, e cada uma com seus respectivos verbos. Vamos olhar no exemplo para ficar bem claro. Eu juntei dinheiro e comprei um curso. Então, nós temos aqui, ó. Eu olho para você e falo assim, meu anjo, tudo bem, meu amor? Deixa eu falar um negócio aqui para você. Eu juntei dinheiro. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Queria estar assim também. Queria estar como? Juntando, monetizando isso. Então, eu juntei dinheiro. Agora eu olho para você e falo o seguinte. Comprei um curso. Pode ser meu curso lá da plataforma, não sei. Comprei um curso. Tudo bem? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, professora. Eu juntei dinheiro e comprei um curso. A primeira oração tem um verbo, a segunda oração tem outro verbo. Isto é aquilo que eu chamo de período composto. Eu tenho um enunciado, tá? Eu tenho um período aqui e eu tenho algumas orações, cada oração tem o seu próprio verbo. Diferente da anterior, que eu tenho apenas uma oração e um verbinho ali, quietinho, bonitinho. Tudo bem? Apenas uma oração. Para ser período composto, tem que ter 2 ou mais orações. Tudo bem? Embaixo aqui, quanto mais eu estudava, primeira oração. Tudo bem? Por que eu sei que é a primeira? Tem uma vírgula aqui. A partir dessa vírgula, eu estou iniciando a minha segunda oração. Quanto mais eu estudava, mais eu entendia o conteúdo. Então, eu falo assim, quanto mais eu estudava, eu tenho o verbo aqui estudar. Mais eu entendia o conteúdo. Eu tenho aqui o verbo entender. Período composto, tá? Neste caso, eu uni, no primeiro exemplo, eu uni uma oração à outra por meio de uma conjunção. Neste segundo exemplo, eu uni uma oração à outra por meio de uma vírgula, mas não deixou de formar um período, certo? Você percebe que uma oração completa o sentido da outra, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo? Isso é aquilo que nós chamamos de período composto, quando eu tenho 2 ou mais orações que se juntam para fazer um sentido maior. Beleza? Cada uma tendo o seu verbo, período composto. Show de bola? Ah, gente, só uma dica. Pode ser um verbo ou pode ser uma locução verbal. Tudo bem? Pode ser um verbo ou uma locução verbal. Dica novamente. Busque os verbos para confirmar. Se aqui eu tenho um verbo nessa oração, um verbo na outra, período composto. Se eu só tenho um verbo na oração, período simples, tudo bem? E uma oração, período simples, beleza? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Vou dar sequência. Aí, a gente começa a entrar um pouquinho na classificação do período composto. O período composto, ele pode estabelecer uma relação de coordenação, isso remete a algumas coisas na vida de vocês, né? Ou uma relação de subordinação. Quando eu falo, presta atenção, quando eu falo que ele estabelece uma relação de coordenação, eu estou falando que são orações independentes. Tudo bem? O que são orações independentes? Uma não depende da outra para ter sentido. Tudo bem? Elas possuem sentido sozinhas. São orações independentes. Tudo bem? Quando eu falo de subordinação, aí a gente pode até associar, né? A subordinação, as orações subordinadas, é quando uma oração depende da outra para ter sentido. Uma oração depende da outra para ter sentido. Então, por exemplo, se você trabalha, você é subordinado ao seu chefe. Então, você depende, às vezes, de uma ordem que seu chefe te dá para saber as atividades que você precisa fazer naquele dia. Você depende dele. Então, quando eu falo subordinação, eu estou falando de uma relação de dependência. Ou seja, uma oração vai precisar da outra, desse período, para ter um sentido completo. Vocês estão me entendendo até aqui? Então, vamos ao exemplo para ficar bem claro. Eu viro para você e falo assim, tudo bom, gente? Boa noite. Eu fui à feira. Pode estar descontextualizado, mas você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, professora, você falou, eu fui à feira. Você entendeu a minha ação. Você entendeu o que eu fiz no meu dia, certo ou errado? Certo. Então, eu posso falar que essa oração aqui, ela é uma oração independente? Sim.
Se eu colocar ela dentro de um contexto, talvez ela faça mais sentido. Porém, ela é uma oração que tem sentido completo. Eu entendo o que eu quis dizer. Se eu viro para você e falo assim, eu dormi cedo. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, professora. Eu dormi cedo. Você deitou e dormiu cedo. É isso? É isso. Você percebe que é uma oração que não precisa de nenhuma outra para dar sentido para ela? Por isso que eu chamo ela de oração independente, é uma oração coordenada. Aí eu viro para você e falo assim, gente, comprei muitas frutas. Pode até estar descontextualizado, mas você entendeu a minha ação? Ah, entendi, comprei muitas frutas. Amanheceu na cidade de São Paulo. Você entendeu o que aconteceu? Vocês percebem que é uma oração que tem sentido sozinha? Ela não precisa de outra para dar sentido? Só que aí o que eu faço? Apesar delas serem orações independentes, eu unirei essas orações por meio de uma conjunção, estabelecendo uma relação de sentido maior. Então, esta primeira oração tem sentido sozinha. Esta segunda oração, ela também tem sentido sozinha, certo? Mas eu juntei as duas, estabelecendo uma relação de sentido maior. Como essas orações possuem sentido sozinhas, eu as chamo de orações coordenadas. Elas não precisam, uma oração não precisa da outra para ter sentido, mas elas se coordenam, elas se organizam para formar um sentido maior. Tá dando para entender até aqui? Sim. Por que eu estou falando isso? Olha só, eu viro para você e falo assim, não fui à festa. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Assim como eu falei quando eu falei, não, eu fui à feira, você entendeu o que eu quis dizer? Eu viro para você e falo assim, viu? Não fui à festa. Não te falei motivo, não te falei porquê, não te falei nada. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então eu tenho uma oração aqui, certo? Ó, tenho uma oração porque eu tenho um verbo. Acabou, tudo bem? Agora eu olho para você e falo assim, boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu anjo? Deixa eu falar um negócio aqui para você, pessoa abençoada. Porque eu estava doente. Aí você olha para mim e fala, Jesus, está doente mesmo, não tomou remedinho, não tô entendendo nada que você está querendo dizer. Como assim porque estava doente? Isso precisa de um contexto. Essa oração, porque oração? Porque tem um verbo, né? Esta oração sozinha não tem sentido, tudo bem? Ela precisa de outra oração para dar sentido a ela. É por isso que eu falo que essa daqui é uma oração subordinada. Por que subordinada? Porque assim como você depende do seu chefe para dar as funções do dia, para dar as atividades do seu dia, esta oração depende da outra para ter sentido. Esta outra oração que tem sentido nós chamamos de oração principal, tudo bem? A oração subordinada, ela depende da oração principal para ter sentido. E aqui neste caso, como que eu uni uma oração, a oração principal, à oração subordinada? Por meio de uma conjunção. Tudo bem? Por meio de uma conjunção. Aqui em cima, como eu uni uma oração independente a outra oração independente, as orações coordenadas? Por meio de uma conjunção, estabelecendo relação de sentido entre elas. Tudo bem? O nosso foco aqui da aula de hoje não é estudar as conjunções, porque as conjunções eu já tenho aulas completas que eu explico todas para vocês. E eu já deixo depois linkado aqui também. A minha função hoje é que você entenda o que é um período composto. Por que este período é considerado composto? Porque eu tenho uma oração com um verbo aqui, ligada a outra oração com outro verbo aqui. Aqui eu tenho uma oração com um verbo, ligada a outra oração com outro verbo. Por isso que eu considero um período composto. Deu para entender? Tranquilo, gente? Fácil até aqui? Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Fácil, né? Tá tranquilo. Então, beleza. O que são orações coordenadas? São orações, cada uma tem o seu verbo, mas são orações que não dependem da outra para ter sentido. Tudo bem? Então, o período composto, ele pode ser composto por orações coordenadas ou ele pode ser composto por orações subordinadas. O que são as subordinadas? Quando uma oração depende da outra para ter sentido. Sozinha ela não tem sentido. Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Bora conversar um pouquinho aqui sobre os tipos de período composto que nós temos em língua portuguesa.
E agora eu vou introduzir a vocês algumas nomenclaturas um pouquinho mais técnicas, extremamente importantes no momento de prova, porque as provas costumam colocar essa nomenclatura técnica para vocês, beleza? Quais são os tipos que nós temos? O período composto, ele pode ter orações que são sindéticas ou orações que são assindéticas. Você já ouviu falar sobre isso? Coloca aí nos comentários para mim. Sim, se você já ouviu falar, ou não, se você nunca ouviu falar sobre sindética e assindética. Se você nunca ouviu falar, não tem problema nenhum, porque você vai aprender agora. Se você não lembra, você vai relembrar agora esse conteúdo também, tá? O que são orações sindéticas? O que são orações sindéticas? Síndeto, gente. Síndeto, a palavra síndeto, ela significa conectivo. Conectivo. Ou seja, quais são os conectivos que unem orações em língua portuguesa? Não grita, meu amor, eu consigo ouvir. Não, meu anjo, grita não, que eu tô te ouvindo bem daqui. Isso, conjunções. Então, as conjunções são os conectivos que nós usamos em língua portuguesa para unir frases e orações, certo? Então, se eu falo para você que uma oração ela é sindética, significa que ela possui conjunção. Então, nada mais é que oração com conjunção. Oração sindética, oração que tem conjunção. Então, orações sindéticas, elas têm conjunção. Tudo bem? Elas possuem conjunções, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu acordo cedo todos os dias, mas não gosto. Tô falando com você? Eu acordo cedo todos os dias, mas não gosto. O que eu fiz aqui? Eu tenho uma primeira oração, que eu acordo cedo todos os dias, certo? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Nossa primeira oração tá aqui. Por que eu sei que é uma oração? Porque eu tenho um verbo que é o acordar, beleza? Mas não gosto. Eu tenho uma segunda oração aqui, que tem o verbo gostar, certo? Então, eu tenho uma oração aqui e eu tenho a minha segunda oração aqui. Pergunto a você, como eu uni a primeira oração à segunda oração? Por meio da conjunção mas, tudo bem? Por isso que eu falo que essas daqui são orações coordenadas sindéticas, tudo bem? Por que sindéticas? Porque elas possuem o síndeto, elas possuem a conjunção. Então, se você chega lá na sua prova, e lê lá a palavra sindético ou assindético, você automaticamente pensa na conjunção. Só tá falando disso, conjunção, tudo bem? Ela fala como um papagaio. Ela fala. Eu tenho um verbo aqui, primeira oração. Como um papagaio. Eu tenho. Por que eu coloquei aqui o detalhe? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ela fala como um papagaio. Nessa segunda oração, nós temos verbo? Pergunta a você. Nessa segunda oração, nós temos verbo? Sim ou não? Coloque aí nos comentários para mim. E se eu falasse assim para você? Ela fala como um papagaio fala. Não é isso que eu estou querendo dizer? Eu não estou comparando a fala dela com a de um papagaio? Sim ou não, gente? Ou seja, aqui eu tenho sim um verbo. É um verbo que eu chamo de implícito. Eu não escrevi novamente o verbo para que não ocorra aquilo que a gente chama de eco. Por que eu estou colocando isso daqui para vocês? Porque a prova, ela cobra o conteúdo das mais diferentes maneiras da gente. Então, eu falo assim, ó, ela fala como fala um papagaio, certo ou errado? Ao invés de escrever novamente o verbo falar aqui, eu deixei ele subentendido, mas o verbo existe. A partir do momento que eu subentendo a presença do verbo, isso daqui também é considerada uma oração. Eu dei na tua cara agora que eu te peguei, que eu fiz o quê? Eu fiz uma pegadinha com você. Mas qual que é a ideia? É que eu apresente para você o conteúdo da forma que às vezes a prova costuma cobrar. Porque se eu colocar todas as orações com o verbo escrito aqui bonitinho, show de bola, é o melhor dos cenários, as provas fazem isso também. Mas e se ela coloca o verbo para você de forma implícita? Que você entende que o verbo está ali. Vocês perceberam que é o mesmo verbo nas duas orações? Só que para não causar aquilo que nós chamamos de eco, que é
a repetição constante de uma palavra, de um termo, né? O que eu faço? Eu subentendo este verbo, mas isso não deixou de ser uma oração. Eu viro para vocês e falo assim, ó. Quanta maldade na terra. Tudo bem? Quanta maldade na terra. Eu pergunto para vocês, isso daqui é uma oração, gente? Sim ou não? Coloca aí para mim. É uma oração ou não é uma oração? Quero saber, coloca nos comentários. Estão divididos, certo? E se eu disser para vocês que existe um verbo aqui subentendido? O verbo haver. Quanta maldade há na terra? Certo ou errado? Opa, coloquei no lugar errado. Quanta maldade há na terra? Tem ou não tem o verbo? Tem, professora, o verbo existe. Ou seja, quando o verbo também está subentendido, isto é considerado uma oração. Tudo bem? Por isso que eu estou colocando isso aqui para você. Para que você não vire lá no momento da sua prova e fale que isso daqui não é um período composto. Sabe por que uma outra confirmação que é um período composto? Porque tem uma conjunção aqui. E conjunção une uma oração a outra oração. Então aqui tem que ser uma oração e aqui tem que ser outra. Mesmo que o verbo esteja subentendido. Você conseguiu compreender esta parte? Sim ou não? Tranquilo? Então, mesmo que o verbo esteja subentendido, eu considero essa segunda oração aqui como uma oração também que forma ali o nosso período composto. Eu tenho uma primeira oração com o verbo falar e eu tenho uma segunda oração com o verbo falar implícito. Ou seja, é como se ele estivesse escondido. Da mesma maneira que está aqui, ó. Quanta maldade há na terra? Quanta maldade há na terra? Então, é aqui, tá o A, gente. Aqui eu escrevi no lugar errado. Quanta maldade há na terra? Está subentendido, porém ele existe. Deu para sacar? Tranquilo? Certo? Certo? Então, beleza. Então, olha só. Aqui eu tenho uma conjunção. Unindo a primeira oração à segunda oração, que nós já entendemos que também tem um verbo implícito, certo? Então, automaticamente é uma oração sindética também. Por que sindética? Porque ela possui conjunção. Se eu tenho as orações sindéticas, eu tenho as orações assindéticas. O que são orações assindéticas? Se sindético é aquilo que tem conjunção, eu gosto sempre de fazer comparações para que vocês não esqueçam, tá? O assindético é aquilo que não tem a conjunção. Como que você vai lembrar disso? Eu conheço uma pessoa normal. Se essa pessoa não é normal, ela é o quê? Anormal. Então, nós temos o prefixo a, que em língua portuguesa significa não. Certo ou errado? Eu tenho algo que é sindético, ou seja, que tem conjunção. Se ele não tem conjunção, ele é assindético, ou seja, não tem conjunção. Então, para que você não confunda sindético com assindético, lembra sempre que esse A representa o não, a negação, tudo bem? Então, eu falo assim para vocês, ó. 6 pessoas votaram a favor da proposta. 2 votaram contra. Tudo bem? Olha só, 6 pessoas votaram a favor da proposta. Então, eu tenho aqui a nossa primeira oração, certo? 2 votaram contra. Eu tenho aqui a nossa segunda oração, também com o verbo votar. Se eu tivesse escrito assim, ó, 6 pessoas votaram a favor da proposta, 2 contra. Isso daqui também não continuaria sendo uma oração com o verbo votar implícito? Deu para entender? Mas aí eu pergunto para vocês, como que eu uni essa primeira oração a essa segunda oração? Eu sei que eu tampei aqui, mas eu uni, deixa eu apagar aqui para que você enxergue. Aqui, eu uni por meio de um ponto e vírgula, e não por meio de uma conjunção. Tudo bem? Então, eu falo que isso daqui são orações assindéticas. Por que assindéticas? Porque elas não possuem uma conjunção unindo uma à outra, beleza? Encostei no volante do carro. Estava muito quente. Quem nunca, né, gente? Encostei no volante do carro. Então, eu tenho a nossa primeira oração aqui com o verbo encostar. Estava muito quente. Tenho a nossa segunda oração aqui com o verbo estar. Pergunto a vocês,
Como que eu uni uma oração à outra? Por meio de 2 pontos. Então, eu tenho uma primeira oração, uma segunda oração, uma estabelece relação de sentido com a outra. Certo ou errado? Eu não poderia escrever assim, ó. Encostei no volante do carro, mas estava muito quente. Se eu colocasse conjunção, eu falaria que essas orações são sindéticas. Como neste caso eu coloquei ponto e vírgula para unir uma oração à outra, eu falo que elas são orações assindéticas. Ficou muito claro isso daqui para vocês? E claro, por que é um período composto? Porque eu tenho uma oração desse lado com verbo, outra oração desse lado também com verbo. Beleza? Fácil, vai? Coloquei uma dica aqui para você. Quando os períodos, eles possuem orações assindéticas, os períodos compostos, eles possuem orações assindéticas, como que eu vou unir uma oração à outra? Ou por vírgula, ou por ponto e vírgula, ou por 2 pontos. Beleza? Anote essa dica aí, que fica mais fácil para você identificar também no momento da sua prova, tá bom? Eu falei para vocês que nós temos o período composto. Esse período composto, ele pode ter orações que são coordenadas e ele pode ter orações que são subordinadas, certo? Certo, professora. Essas orações, elas podem ser sindéticas, ou seja, elas possuem a conjunção, ou elas podem ser assindéticas, ou seja, elas não têm a conjunção. E aí a gente começa a entrar num looping de conteúdo, que a gente fala assim, mas a gente não estuda as orações coordenadas, nós não estudamos também as orações subordinadas. Aí, quando nós falamos de orações coordenadas e quando nós falamos de orações subordinadas, nós estamos falando de período composto, tudo bem? Primeiro você estuda o período composto, depois você estuda orações coordenadas e depois você estuda orações subordinadas. Então, quando a gente fala de orações coordenadas, nós temos basicamente 5 tipos. Nós temos as orações que são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tudo bem? Então, quando a gente fala que as orações do período composto são coordenadas, só pode ser um desses 5 tipos aqui. Então, as conjunções que unem essas orações ou serão conjunções aditivas, ou adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Tudo bem? Exemplo de conjunções adversativas. Todo mundo lembra quando a professora na escola falava assim? Mas, porém, no entanto, todavia, contudo. Vixe, professora, eu lembro disso daí. Que é uma frase. É uma frase pronta de professora de língua portuguesa, né, gente? Eu adoro falar isso daí. Mas, porém, no entanto, todavia, contudo, são conjunções adversativas. Então, quando eu falo para você que nós estamos estudando o período composto em relação às orações coordenadas, nós estamos falando dessas 5 aqui. Muito mais simples de estudar. Mas, quando eu falo que o nosso período composto, ele tem uma relação, lembra que a gente falou, ou ele é coordenado, ou ele é subordinado? Quando ele tem uma relação de subordinação, o que a gente tem que estudar? Nós temos 3 tipos de orações subordinadas. Porque todo mundo acaba entrando aqui, né? Ah, então a gente está falando das orações subordinadas adverbiais? Não só. Tudo bem? Nós estamos falando que o período ele pode ser composto por orações subordinadas adverbiais, ou nós estamos falando de orações subordinadas adjetivas, ou nós estamos falando de orações subordinadas substantivas. Todas as aulas completadas para você aqui no canal. Tudo bem? Então, olha só. Ou ele é por coordenação, e o período composto por coordenação ele só pode ser um desses 5 tipos aqui. Ou ele é um período composto por subordinação. E aí ele pode ter 3 classificações que nós estudamos separadamente. Por que eu estou colocando assim para vocês? Para vocês entenderem o que é um período composto por coordenação, o que ele pode ser, e o que é um período composto por subordinação, o que ele pode ser. Tudo bem? Ele pode ser adverbial, podem ser orações subordinadas adverbiais, ele pode ter orações subordinadas adjetivas e ele pode ter orações subordinadas substantivas. Esta última aqui é o que mais dá medo em vocês. E esta primeira aqui é a que é a mais pedida nas provas, tudo bem? Então, eu já tenho essas aulas completinhas para vocês. Não precisa chorar. Não para de fazer drama, sabe? Você é dramático, você, ó. Então, o que eu estou só fazendo aqui para vocês? Eu só estou organizando o que é uma questão de período composto por coordenação e período composto por subordinação. Beleza? Atividade.
Você vai colocar aí nos comentários, e eu vou olhar, nos comentários, uma oração que seja um período simples e uma oração que seja de um período composto. Esse período composto, ele pode ser sindético ou assindético. Quem decide é você. Você, sua mãozinha, seu cérebro, suas regras, beleza? Começa a colocar aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha também, beleza? Seguinte, última chamada para você. Última chamada, minha nova turma, ela começa agora, na próxima segunda-feira, lá na plataforma, redaçãoegramática.com.br. Faça a sua inscrição, porque as aulas ainda não começaram. Segunda-feira eu libero o primeiro plano de estudo, então você já começa certinho com a turma, tá? Então, turma Enem Vestibulares 2020, turma de setembro. Então, as matrículas iniciaram. Nós abrimos as matrículas hoje, beleza? Show de bola? Colocou o link aí? Preparei essa aula, completasse com o maior carinho do mundo. Vocês já me seguiram no Instagram? Ah, não? Rodolfo de Deus, eles me fazem passar nervoso. Quem não me segue no Instagram faz... Vocês querem ver eu parir ao vivo de nervoso? Vocês vão ver. Então, beleza, gente. Vocês vão ver, eu vou virar mãe. Eu vou ficar pior, Rod. Eu falei, eu vou virar mãe, eu vou ficar séria, eu vou ser mãe séria. Gente, Jesus, essa criança, Senhor, protege, meu pai. Então tá bom. Um beijo para vocês, até a nossa próxima live. Se você não sabe, toda terça às 18 eu estou aqui ao vivo com vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela presença, pelo carinho. Até semana que vem. Beijo, tchau.